Olá pessoal, bem-vindos hoje então à segunda parte da série A Lei da Atração. Eu vou procurar explicar isso para vocês com bastante riqueza de detalhes, com a profundidade que você merece, tá bom? É importante também que você tenha uma ideia, um conceito a respeito da PNL, Programação Neurolinguística, tá? Tem um vídeo no meu canal chamado Hipnose, dá uma olhada lá que fala um pouquinho desse desdobramento, né, da hipnose que é a PNL. E lembrando que muitos líderes espirituais usam recursos também na neurolinguística para influenciar pessoas, para promover delírios coletivos e uma série de outras coisas. Então eu espero que esse vídeo venha corroborar para você poder ter mais discernimento e compreender aquilo que é nocivo para você, aquilo que é intencionalmente colocado para você de uma forma nociva, na intenção de manipular a sua opinião, manipular até mesmo os seus sentimentos. Está todo mundo caindo, então tem que cair também, porque se eu não cair, né, eu senti aquela unção e de repente caí, está todo mundo caindo. Será que aquilo que você está chamando de unção não é um comprimento de onda que está sendo emanado no chamado efeito manada, né? No coletivo está todo mundo tendo aquela sensação e você passa a ter aquela sensação que na verdade ela não corresponde àquilo que de fato você sente, mas àquilo que você foi induzido a sentir. Presta atenção, eu vou falar com bastante calma, né? E vamos ver talvez de 3 vídeos. Bora lá, mas é importante que você assista a série completa. Tenha o conhecimento, começo, meio e fim, tá bom? Fração do conhecimento não vai te dar discernimento, ok? Outra coisa também, né, que nós falamos no vídeo passado, que uma vez que você conheça parte, você pode ter um vislumbre do todo. Quero lembrar que Paulo, ele teve a oportunidade de ser arrebatado ao terceiro céu. E ele chega a dizer, né, que ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não era lícito falar, porque aquele povo, naquele momento histórico, estava no leite. E se ele fosse dar algo sólido para eles, eles iam se engasgar. Então, Paulo deixou pistas disso, evidentemente, nas suas epístolas. Tem muitas coisas nas entrelinhas lá para nós entendermos. Eu já gravei vídeo a respeito disso, dentre eles, a justiça do amor, tá bom? Nós procuramos entender um pouco nas entrelinhas daquilo que Paulo falou nesse vídeo, a justiça do amor, tá bom? Então, por outro lado, né, Paulo, ele também nos escreve como homem. Veja bem, primeira questão, ele esteve lá no terceiro céu, então ele teve uma experiência pessoal e profunda com Deus, e ele passou a entender o todo. Uma vez que você é arrebatado aos céus, você vê coisas que aqui na terra você não veria. Você passa a compreender coisas que antes você não compreendia. Você experimenta situações que aqui você não poderia experienciar, não é? Então Paulo teve esse privilégio, né? E algumas pessoas, dada um propósito de Deus, não é aleatório, não é só para ir lá por curiosidade e tudo mais, é apenas mediante um propósito, né? Aí algumas pessoas sim podem ter essa experiência. É claro que são experiências pontuais. Eu vejo pessoas que foram para o inferno 30 vezes. O que você vai fazer no inferno 30 vezes, né? Para depois dizer como é que é o inferno, tal. 30 vezes para o inferno, vamos combinar, né? Você tem uma casa de praia lá no Lago de Fogo e Enxofre, né? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino. Então, enquanto você não aprende muitas coisas, o seu discurso é ainda de um aprendiz, é um discurso de um menino, não é? Mas quando você aprende, olha o que Paulo continua dizendo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Então, quando você ainda é imaturo na fé, e veja bem, isso não está ligado ao seu tempo de conversão. Você pode ter 30 anos de convertido e nunca ser transformado. Você pode ter 20 anos de igreja e nunca ter tido uma experiência real com Deus, porque você continua egoísta, continua avarento, continua invejoso, continua ganancioso ou gananciosa, né, maldizente, então você não teve uma experiência com Deus. Você ainda não entrou em simbiose com o amor de Deus, não é? Então isso não está ligado ao tempo de conversão, mas à sua maturidade. Tem pessoas com 5 anos de conversão, tem muito mais maturidade espiritual do que alguém com 30 anos. Então isso é um tanto quanto subjetivo e relativo, tá? E aí Paulo continua: mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então quando você tem a maturidade espiritual, você abandona valores que antes você tinha, que eram de menino, eram valores infantis, eram valores primários ainda, não é?
Então eu quero discutir aqui com vocês essa pauta, quero apresentar esse conceito com a maturidade que um homem merece, né? Que um adulto merece. Homem aqui como humanidade, tá? Não quer dizer apenas o homem e desprezando a mulher, né? Evidentemente, né? Mas aqui como humanidade. Então com uma pessoa madura, tá bom? E mesmo que você seja ainda mais imaturo na fé, que você esteja ainda numa fase embrionária da sua conversão, não tem problema. Eu tenho certeza que você vai reter muitas coisas desse conteúdo. Tá bom? Então vamos falar aqui a respeito de coisas espirituais que muitas vezes nós estamos imersos, mas nós não percebemos, né? Vamos então expandir aqui os nossos horizontes de conhecimento. E aí você vai entender quão nós podemos ser influenciados em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações. Lembrando que frequências de ressonância que estão no nosso entorno, elas são desdobramentos de energia, né? De energia, é um desdobramento de energia. Assim como nós temos energia térmica, energia cinética, energia acústica, energia do sol, né? Energia eólica, né? Então nós também temos outras fontes de energia que são invisíveis aos nossos olhos, mas são reais. Que nem ondas de rádio. As ondas de rádio estão passando por aqui. Você não enxerga, você nem percebe que elas estão aqui, mas elas estão passando por aqui, né? Então, o que é energia de fato, tá? Partindo do pressuposto que a física, né, hoje a física, especialmente a física quântica, ela faz com que nós possamos entender como o universo funciona. Tanto a física convencional, né, das linhas newtonianas, né, quanto a física mais lapidada, mais aprofundada, né, despertada e descoberta por Albert Einstein, um dos pais da física quântica, como nós falamos no vídeo passado. Então, a partir da observação dos fenômenos naturais, a física tem a capacidade, a física, a matemática, ela tem a capacidade de prever coisas. Prever não no sentido místico, mas prever quando vai ter o próximo eclipse, prever as fases da Lua, prever a passagem de um cometa, prever eventos solares, né? Prever o clima. Então, com base na observação, nós conseguimos prever uma série de coisas. O nosso adversário, o diabo, ele não pode ler diretamente os seus pensamentos, mas ele consegue prever muitas das suas ações pautada na observação dos seus atos. Por outro lado, ele também pode ler os seus comprimentos de onda cerebrais, assim como um eletroencefalograma. Então, o eletroencefalograma, ou um polígrafo, por exemplo, veja lá o nosso vídeo sobre a árvore da vida, né? Quando você usa um polígrafo nas plantas, elas emitem sinais para nós. E o polígrafo, da mesma forma, faz uma leitura desses sinais, nós, humanos, e ele consegue perceber quando você está mentindo, quando você está falando a verdade. O adversário tem essa capacidade de um polígrafo. Ele consegue fazer a leitura se você está falando a verdade, se você está mentindo, se você está sorrindo, mas você está com raiva, se você tem ódio, se você tem inveja de alguém. Então ele consegue perceber essas nuances de sentimentos. E isso vai abrigar um hospedeiro para que ele possa lançar a contaminação que ele quiser no seu coração, porque você vibra na mesma frequência, na mesma faixa de onda. Vamos prosseguir aqui. Na física, nós entendemos como a unidade de trabalho como sendo o Joule. Joule, então, é uma unidade de medida para definir trabalho na física, tá? Quanto maior o trabalho, maior a carga de energia, tá? Então, por exemplo, um carrinho de mercado vazio, você tem um trabalho X para empurrar, né? E você gasta uma quantidade X de energia. Já um carrinho de mercado cheio de pedras, ele vai estar mais pesado, vai requerer mais de você, mais energia e também maior trabalho, tá? A nossa energia do universo, por exemplo, nós sabemos que ela é constante. A energia que existe no universo é constante. Como já disse Lavoisier, né, um físico do século XVIII, ele postulou uma lei, né, em 1777, né, onde ele estabeleceu: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Não é assim? Tudo se transforma. Eu já expliquei isso em outros vídeos também. Por essa razão, dessa transformação de energia, que a população da Terra, ela cresce, né? Se a energia da Terra fosse sempre a mesma, a energia, ao se tornar matéria, ela seria sempre a mesma população, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa energia só ia se transformar, não é?
No entanto, a população aumenta e parece que nós estamos ganhando massa na Terra, massa populacional, né? Massa de seres humanos, mais vida vai tendo na Terra, né? Mas isso é fruto de quê? De energia das estrelas, de energia do nosso Sol. O Sol manda energia para nós, essa energia é transformada, né? Por exemplo, pelas plantas, e elas crescem, energia transformada em matéria, o gado come a planta, você come o gado, todo esse ciclo de energia vai se transformando, né? E aí a população vai aumentando. Então a energia do universo é a mesma, mas a energia do nosso planeta Terra, ela sofre uma influência externa, ela também recebe ondas de energia. E preste bem atenção que nós vamos falar sobre certos comprimentos de onda que a Terra emite que tem uma influência direta com você. Vamos prosseguir. Vamos pensar aqui numa outra situação. Por que a chuva não te mata? Por que as gotas de chuva não te arranham, né? A resposta para essa questão está fundamentada na segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Por isso, por exemplo, no Kung Fu, você vê uma pessoa magrinha, né, sem uma estrutura muscular robusta, tendo capaz de quebrar uma tábua de 2 polegadas com uma distância relativamente curta, no soco de polegada do 21, por exemplo, né? Então a força é massa vezes aceleração. Quanto maior a velocidade, maior será a força. Então existe todo um treinamento para você relaxar a musculatura, para soltar essa musculatura e contraí-la somente no momento do impacto. É uma técnica isso. Não tem nada de demônio nessa situação, não tem nada de sobrenatural disso. É física aplicada. Então a célebre fórmula, né? Força igual a massa vezes aceleração, é uma grandeza física vetorial. Ela altera a inércia de um objeto parado, altera a inércia do objeto mudando o seu estado, de parado para um objeto em movimento. Galileu, ele já tinha descoberto isso antes também, né? Ele já tinha descoberto algo muito especial que hoje é muito empregado pela física, ao conceituar a questão da aceleração. A aceleração seria a definição mais próxima à taxa com a qual a velocidade varia com o tempo. Então, a fórmula da aceleração seria velocidade dividida pelo tempo. O que produz a aceleração é a força. E vamos entrar na segunda lei de Newton de novo. Então, por isso que a chuva não nos fere, porque ela está sujeita a outras forças. Quando a gota de água sai, né, da nuvem, ela vem em direção à Terra, ela sofre atrito com o ar, né, chamado efeito de arrasto. Sofre atrito com o ar, perde força, perde velocidade e aí ela chega de maneira suave para a gente. Você sabia que se não fosse o atrito com o ar, uma gota de chuva poderia chegar para nós de uma velocidade 18 vezes maiores do que um disparo com um revólver calibre 38. 18 vezes maior. Te perfurava uma gota de chuva. Pois é. Então, mais um detalhe também. Quanto maior a massa, maior o peso, né? Isso aí é um fato que nós entendemos. Porém, o tempo de queda não depende do peso. O tempo de queda não depende do peso, e sim da aceleração. E pasmem, sabia que a aceleração, se nós tirarmos aqui a questão da resistência do ar, ela é universal? A aceleração é a mesma. Aqui mesmo na Terra nós podemos experimentar isso. Se você pegar um martelo e um garfo, e soltar os dois ao mesmo tempo, o martelo é mais pesado, mas os dois cairão no mesmo tempo no solo, exatamente no mesmo tempo, né? Claro, você lançando a 1 metro, 1,5 metro de altura, né? Porque a aceleração ainda está igualado. Agora, se você fizer isso no vácuo, essa experiência foi feita por astronautas quando estiveram na Lua. Se você jogar uma pena e uma marreta, sem atrito com ar, eles vão cair no mesmo momento, né? Porque a aceleração é constante. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque no nosso entorno existem forças invisíveis, né, como a gravidade, que são reais. Ela é invisível, nós não a enxergamos, mas você pode senti-las. Então existem forças e campos espirituais que, embora você não veja, você sente. Né? Você pode sentir a presença de Deus, você pode sentir a presença de anjos, você pode sentir a unção de Deus sobre a sua vida, e você também pode sentir opressão, você também pode sentir um olhar de inveja. Sabe aquela questão quando tem alguém te encarando e você pode estar de olhos fechados, parece que o seu cérebro ele entra em ignição, você sente, né, aquela vibração daquela energia da pessoa te encarando e você abre os olhos, não é assim? Ou quando você está em determinado local, tem alguém te encarando, de repente você vira e o seu olhar cruza com aquele outro olhar que estava te encarando.
Isso não é por acaso. Nós estamos fazendo aqui uma sintonia de energia, uma ressonância. E para entendermos melhor a ressonância, é interessante que você compreenda o que seria frequência, né? O que seria frequência? É um número de ondas que passa por um determinado ponto em 1 segundo. Essa é a definição de frequência. Número de ondas que passa por um determinado ponto numa fração de 1 segundo. Essa unidade de medida foi estabelecida por um físico alemão de sobrenome Hertz. Por isso que nós falamos hoje, as ondas são medidas em Hertz. O nome dele era Heinrich Rudolf Hertz, né? Então hoje existem parâmetros de medida dessas frequências de Hertz. Tem o kilohertz, que significa milhares de ciclos por segundo. Megahertz, milhões de ciclos por segundo. Gigahertz, bilhões de ciclos por segundo, sempre utilizada para descrever os fenômenos da frequência, como as ondas de rádio, por exemplo. Por isso, quando você sintoniza uma estação, ela não deveria, né, se está bem sintonizado, pegar 2 ou 3 estações ao mesmo tempo, porque você entrou na mesma frequência de onda daquela rádio. Tá? Então, da mesma forma que você sintonizou um rádio, entrou na mesma frequência de onda daquela rádio, se você sintonizar numa frequência de onda o seu cérebro, o seu pensamento, você vai sintonizar isso com Deus e vai ouvir a voz de Deus, ou vai sintonizar isso com o diabo e vai ouvir a voz do diabo. Ou vai sintonizar isso, né, de uma maneira, numa frequência muito baixa, que você está submisso à influência verbal de alguém que tem uma intenção maligna na sua vida. Um falso profeta, um profissional da fé, por exemplo, ele pode te induzir ao erro, né? E muitas vezes você acata aquela mentira como sendo verdade. Como já dizia o ministro de propaganda do Adolf Hitler, né, o Goebbels, uma mentira contada várias vezes ganha status de verdade, né? Então, nem sempre é isso, tá? Então nós temos uma série de frequências de ondas eletromagnéticas também ao nosso redor. Algumas delas não muito conhecidas. Dentre elas, você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu, vai ouvir agora, a ressonância Schumann. O que é a ressonância Schumann? Prepare-se agora, porque vem uma coisa bem interessante. Um físico alemão, Winfried Otto Schumann, ele acabou descobrindo em 1952 que a Terra ela é cercada por um campo eletromagnético poderoso que pulsa, né? Essa forma de onda que a Terra pulsa, ela se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, que está aproximadamente a 100 quilômetros de nós aqui do solo, tá? Então, essa frequência ressonância de Schumann foi descoberta por ele, né? E acabou sendo medida posteriormente, graças, né, a equipamentos mais sofisticados, né? Foi medida e foi chegado à conclusão que a Terra pulsa na frequência de 7,83 pulsações por segundo. Guarda esse número, 7,83 pulsações por segundo. Essa descoberta foi feita em 1952, mas somente em 1960 tiveram aparelhos mais precisos para medir essas ondas e chegaram então na conclusão que é realmente esse tipo de ondas, 7,83 pulsações por minuto. Agora, pasme, com a descoberta do eletroencefalograma, que visa medir as nossas frequências eletromagnéticas no crânio humano, chegaram também na conclusão que o nosso cérebro também vibra na mesma ressonância de ondas da Terra, 7,83 ondas também. Nosso cérebro ele vibra na mesma frequência do nosso planeta. Isso não é teoria de conspiração, gente, isso é física. Podem procurar ressonância Schumann, né? Vocês vão ficar pasmos com o conteúdo, eu estou dando aqui uma pincelada na questão. A ressonância Schumann é como se fosse uma espécie de coração da Terra. Ele pulsa nessa onda. E nós vibramos na mesma frequência de onda quando o nosso cérebro está modulando na frequência alfa. Então nós temos uma espécie de marca-passo, com uma simbiose com o nosso planeta, como Deus faz as coisas, né? E o cérebro trabalha exatamente nesse nível de ressonância quando ele está no estado meditativo, contemplativo, quando você está em adoração, quando você está em oração, intercessão. Suas ondas alfa modulam na mesma frequência do nosso planeta Terra, 7,83.
Que coisa interessante. Vamos ver algo mais que aconteceu? Como complemento aqui, os astronautas, por exemplo, quando ficam fora da Terra, eles perdem o seu sistema imunológico, né? Depois de pesquisas e estudos, claro, perdem cálcio, perdem uma série de coisas pela ausência de gravidade, mas o sistema imunológico deles ficava muito enfraquecido. Pasmem, eles descobriram que isso era pelo fato deles não estarem expostos à ressonância Schumann. Então, com simuladores da ressonância Schumann, né, colocado dentro dos compartimentos, né, do astronauta, né, dos satélites, fizeram com que eles recuperassem aquele sistema imunológico que haviam perdido na ausência da ressonância Schumann. Não é doido isso? Então, a ressonância Schumann tem uma influência. Então, quando eles colocaram um simulador Schumann dentro das cápsulas, né, dos astronautas, eles regularam novamente o seu equilíbrio biológico. Muito interessante isso, né? Porém, sempre tem um porém, na década de 80 e 90, 80 aumentou, 90 piorou. Guarda 90, arquiva esse dado aí, década de 90. As medições da ressonância Schumann foram apresentadas de uma forma diferente. Elas começaram a se comportar de outra maneira, né? Claro que isso tem N motivos, N causas, dentre elas a degradação da natureza. Deus falou para Adão para ele tomar conta do jardim, para ele tomar conta dos animais. E hoje o homem mata os animais para pegar a pele, mata o elefante para pegar o chifre, né? Mata a cobra para fazer uma bota de couro. Quer dizer, mata o jacaré para fazer uma maleta. Então o homem passa a matar, a destruir o planeta, né? Devastações florestais, contaminação da água pelas indústrias, uma série de situações. Isso, é claro, faz com que o nosso planeta, o nosso sistema biológico comece a colapsar. Não é assim? Essa degradação ao meio ambiente tem um fator a mais aqui. Ela também está diretamente ligada e associada aos comprimentos de onda HAARP. Guarda aí, HAARP. Eu já falei sobre HAARP, mas hoje eu vou falar um pouquinho melhor, tá bom? Então essa espécie de taquicardia do nosso planeta, ela saltou de 7,83 pulsações por segundo para 13. De 7,83 para 13 é um salto muito significativo. Então a ressonância do planeta mudou. Olha que coisa. Isso afeta diretamente o nosso estado biológico, o nosso equilíbrio biológico. Sabe quais são as consequências desse desequilíbrio das ondas Schumann no nosso planeta? Alguns deles afetam o nosso sono, a nossa percepção temporal, guarda aí, nosso sistema imunológico, ocasionando também enxaqueca, cansaço, sensações elétricas na coluna, sonhos intensos, pesadelos, sensações de gripe, comportamento delirante e depressão. São algumas das coisas que as ondas Schumann podem causar. Além de aumentar as tensões de conflito, o ser humano fica mais nervoso, mais irritado, menos tolerante. Nós vemos conflitos pelo mundo inteiro. E nós vemos hoje, claramente nas redes sociais, como o amor tem se esfriado, como as pessoas estão prontas a julgar, como os dedos estão prontos a ser apontados. Quantas pessoas destilam maldade uns para os outros, quanta ingratidão, quanto ódio, né? Quanta ambição. Pois é, isso também interfere na atividade vulcânica e causa perturbações climáticas, nós estamos observando isso, e um comportamento, guarda isso novamente, estou enfatizando, um comportamento mais agressivo com as pessoas, causa também agressividade, causa um desbalanço bioquímico que ativa parte do seu cérebro de agressividade. Né? E o que está acontecendo? Nós vemos nitidamente o que a Bíblia diz que ia acontecer. No final dos tempos, o amor se esfriará, e o amor está esfriando cada vez mais. E eu vou te dar uma dica através desse vídeo, como você resgatar esse amor que tem se perdido de você. Além disso, guarda essa informação, é ciência, não é conjectura isso. A nossa percepção temporal, por essa alteração da ressonância Schumann, ela foi alterada. Hoje, a nossa percepção do dia não é mais 24 horas. Ele tem 24 horas, mas nós não percebemos mais como 24 horas. A nossa percepção sofreu uma alteração. Para nossa percepção temporal, sensorial do cérebro, o dia tem 16 horas. Parece que o dia tem 16 horas. O tempo está passando mais depressa. Agora já é Natal. Agora já é Ano Novo. Agora eu já fiz mais um ano de idade. Outrora eu tinha 15 anos, agora eu tenho 50. Amanhã eu tenho 70. Tudo muito depressa.
a nossa percepção sensorial do mundo acabou. Sabe, Jesus disse que se os últimos dias não fossem abreviados, ninguém ia suportar. Parece que as coisas estão sendo apressadas para que nós possamos suportar o que vai vir ainda, né? Que Deus possa te fortalecer para aquilo que nós vamos enfrentar. E nós só vamos estar fortalecidos se entrarmos em simbiose com as ondas de amor de Deus. Presta atenção nesse conteúdo. Vamos adiante. Eu vou colocar aqui embaixo, na caixa de texto, um experimento para você fazer. Vou colocar aqui um link do YouTube, tá? E faça esse teste. É uma frequência de onda. Ah, já ouviram falar de frequência? Frequência para dormir, frequência para estudar? Sim, isso funciona. Estimula o seu cérebro em partes para que você tenha maior captação de concentração e de foco. Sim, é fato. Essa frequência de onda que eu vou colocar aqui embaixo na caixa de texto, ela tem exatamente a frequência que a Terra tinha, né, anterior à década de 80 e que sempre teve, né? 7,83 Hz. Ela vai vibrar em 7,83 Hz, que é a mesma modulação de onda que o nosso cérebro trabalha nas ondas alfa, que estão ligados também à nossa espiritualidade, tá? Então, escuta e você vai perceber, parece que uma conexão com o mundo espiritual. Não tem nada de esotérico nisso, eu estou falando de ciência. E, infelizmente, muitos cristãos, pelo fato de desconhecerem uma situação, um fato, eles apenas demonizam, não sabem explicar. Ah, pedra é do diabo. Você não quer entender, né, aquilo, você não se abre para aprender. Simplesmente, tudo que você desconhece é diabo, demoniza tudo. Lamentavelmente, como diz Oséias 4,6, o povo perece pela falta de conhecimento. E muitos estão perecendo pela falta de conhecimento, né? Então, nós entendemos até aqui também que o nosso cérebro é elétrico, né? Existem descargas bioquímicas do nosso cérebro. Existem 5 tipos de ondas cerebrais que nós falamos no outro vídeo e vou desmembrar um pouquinho melhor. Elas trabalham quase como notas musicais, em perfeita simbiose como uma grande orquestra. Deus faz tudo perfeito. Umas agem em baixa frequência, outras em alta frequência. No entanto, o conjunto delas é capaz de formar uma ressonância harmônica perfeita para os nossos pensamentos. É assim que Deus se fez, equipado para isso. As ondas cerebrais, elas são estudadas desde a década de 30. Em 1930, elas passaram a ser estudadas por um psiquiatra e neurocientista chamado Hans Berger. Hans Berger, então, começou a estudar e ele foi o criador do eletroencefalograma. Tá? O objetivo, então, lembrando, era monitorar as variações elétricas do crânio cerebral, né, para como é que influencia como é que o nosso cérebro reage a uma série de situações. Essa invenção permitiu que muitas pesquisas surgissem, dentre elas a análise das ondas cerebrais. E nós falamos, são 5 tipos de ondas cerebrais conhecidas. As ondas delta, elas vão de 1 a 4 Hz, são aquelas que têm maior amplitude. Estão relacionadas a um sono mais profundo, mas ainda sem sonhos, né? E também estão relacionadas a nossas atividades corporais inconscientes, como a sua respiração, batimento cardíaco, etc. e tal. O nível adequado das ondas delta favorece o seu sistema imunológico, né? E isso também favorece a sua capacidade de aprender. Já um percentual muito excesso das ondas delta faz com que você tenha dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, né? Essas ondas delta são muito presentes nos bebês, por isso eles dormem mais, né? Então, se tiver em excesso, pode também indicar, além da ausência de sono, insônia pode causar também um déficit de atenção. As ondas θ, de 4 a 7 Hz, são registradas quando nós temos uma atividade cerebral mais reduzida. Estão muito ligadas a capacidades imaginativas, a emoções profundas, a nossa espiritualidade também, intuições, pensamentos criativos e a nossa inteligência emocional. Então significa que se alguém lançar para você uma carga de onda θ, né, desbalanceada, em excesso, e seu cérebro entrar em simbiose com isso, entrar em frequência, ressonância com isso, você vai ter um excesso dessas ondas que vai ter um desdobramento no seu corpo, nos seus pensamentos, né? Então, quer dizer, um excesso de ondas θ vai indicar quadros de tristeza, de depressão, de angústia, de sofrimento espiritual. Então, e pode causar também ansiedade. Elas estão muito presentes nas nossas emoções. Por isso que se você vibrar numa faixa de onda e semelhante a essa ressonância, uma entidade diabólica lançar isso
potencializado contra você desbalançar esse seu equilíbrio, você pode ter uma alteração do seu estado emocional, né? Ela também está ligada ao nosso sono profundo, sono REM, né? Que significa que é caracterizada por momentos rápidos dos olhos, sonhos vívidos, movimentos musculares involuntários. As ondas alfa, como nós já dissemos antes, elas estão dentro da faixa de onda que o nosso planeta vibra, ou vibrava, né? Que aqui no caso ela vai nessa lacuna de 7 a 13 Hz. Porém, né, agora o planeta está maluco. O certo seria entrar em simbiose 7.83. Elas indicam o que eu falei, um estado de relaxamento introspectivo espiritual. Se isso for alterado, sua razão prevalece e você passa a não sentir mais a questão espiritual. Eu oro, parece que o céu está de bronze. Eu falo com Deus, mas Deus não me responde. Você não está ouvindo, Ele está falando. Então você teve um desequilíbrio dessas ondas. Esse desequilíbrio tem N fatores no nosso entorno. Nós vamos entender, tá bom? E como se blindar e se proteger. E como você ter uma ressonância harmônica no seu cérebro, né? Não distoante. Sabia que também as ondas alfa, elas também aguçam os seus sentidos, a sua percepção. Extremamente mais pontuados pela percepção visual e auditiva. É por isso que muitas propagandas da indústria de marketing sabem disso, né? Tem estudos para isso, né? Para colocar na propaganda, né? Tem musiquinhas que tocam em mercado, por exemplo, e põe uma mensagem subliminar na musiquinha, né? Compre tal produto, esse produto está mais barato, né? Então isso já foi feito, experiências, de fato, com mensagens subliminares e tem resultados, né? Você vibra, você lançou uma ideia ali na cabeça e a pessoa simplesmente absorveu aquele conteúdo. Eu vou te ensinar a blindar a sua mente, tá? E também era utilizada na propaganda, essas ondas alfa, sabendo que o seu cérebro fica mais estimulado pelas ondas alfa na parte da noite, das 6 horas para frente, né? Que começa a entrar no estado mais de relaxamento do corpo, de desaceleração, te preparando para o sono, né? E o que acontece? Tem muita propaganda nessa faixa horária. Então, entre 7 e 10 da noite, tem bastante propagandas, né? Quando você quer ter um resultado melhor de divulgação do seu produto, é a melhor faixa horária, que eu chamo de faixa nobre, né? Que é mais caro na televisão. Então, essa faixa nobre, as pessoas estão mais susceptíveis a receber aquela informação e adquirir. Por isso, o horário eleitoral sempre é nessa faixa horária, né, para te jogar informações no momento que você vibra nas ondas alfa e você está mais receptivo a esse conteúdo. As ondas beta, elas vão de 13 a 30 Hz, elas nos colocam num estado de alerta, num estado de atenção, né, com uma atividade neuronal intensa. Esse nível é ótimo para nos deixar bastante concentrados e melhora a nossa capacidade para resolver problemas. Já as ondas gama de 30 a 70 Hz, elas também estão ligadas a estados de meditação. Sabia que fizeram experiências com monges budistas que estão acostumados a meditar por horas e perceberam que esse tipo de onda é muito presente nos seus estados de meditação e produzem como efeito, como desdobramento ao acessar esse comprimento de onda, né, uma carga de paz, de bondade e de amor. Não é doido isso, gente? É uma coisa que está dentro de nós. Deus nos programou para isso, né? Para você desfrutar a paz que transcende entendimento, basta vibrar na mesma frequência de onda, para você exalar o perfume do amor, para você ter aquele sentimento de bondade, de compaixão com as pessoas ao seu redor. Não é incrível isso? Ele traz paz. Ele traz paz, a vibração correta dessas ondas. Então as ondas gama estão muito presentes, lembrando, também nas nossas orações, nos nossos louvores, na nossa percepção espiritual, né? Agora vamos para a cerejinha do bolo, o projeto HAARP. Presta atenção nisso. Em 1993, guarda a data, os Estados Unidos começam a funcionar as suas antenas HAARP. Lembrando que a frequência da Terra passou a mudar, teve seu ápice de mudança em 1990. Em 93, e publicamente é conhecido que os Estados Unidos instalam o seu projeto HAARP. Evidentemente, isso já funcionava antes. Causou sim um desbalanço, né, no equilíbrio harmônico e ressonante do nosso planeta e, consequentemente, em nós. E pior, poderá promover ondas que vão interferir no seu pensamento, nas suas emoções, vão plantar pensamentos em você. Obedeça esse homem, ele é o Messias, faça o que ele diz. Presta atenção no que eu vou te dizer. O projeto HAARP é estudos a respeito da ionosfera.
é chamado Programa de Investigação da Aurora Ativa e da Alta Frequência. Ela procura compreender como é que funciona as transmissões de ondas de rádio na parte superior da atmosfera, a ionosfera. Então, o projeto HAARP tinha a intenção de compreender melhor como funcionam as transmissões de frequências de onda de rádio na ionosfera, a parte então superior da atmosfera. Isso facilitaria melhor o sistema de navegação, especialmente o sistema de navegação militar, civil e militar, mas principalmente militar. O que gera uma grande desconfiança no projeto HAARP, e vocês vão entender o porquê, é que essas antenas de alta frequência, elas enviam ondas para a ionosfera para aquecer essa camada da ionosfera, aquecer a camada da ionosfera. Essa camada da ionosfera, ela é bastante ionizada, especialmente pelo Sol. Ela é bastante ionizada. Então eles vão aquecer a camada de onda na ionosfera na tentativa de ampliar, de potencializar os sistemas de navegação por GPS, especialmente as orientações militares. É o principal objetivo inicial. Porém, hoje nós vemos esses rastros químicos, Eu já falei isso para vocês, Existe uma grande diferença do rastro químico e de trilha de condensação. A trilha de condensação é quando o avião está numa altitude que o ar está mais frio, aí o ar sai quente da turbina, forma uma trilha de condensação. Isso é um fenômeno natural, físico. Porém, aviões que estão em baixas altitudes, não estão dentro desses parâmetros para formar trilhas de condensação, eles simplesmente começam a despejar uma fumaça no céu. E eles têm um trabalho engendrado que vão riscando o céu até criar uma nuvem artificial. Eles estão lançando óxido de bário e óxido de alumínio. São melhores refratores das ondas HAARP. Mais adiante, eles podem lançar um vírus na atmosfera. E quem não tiver imunizado a esse vírus simplesmente vai morrer, e assim eles vão ter um processo de seleção natural, ou não tão natural, para poder eliminar qualquer foco de resistência. Então, olha só o que está acontecendo. Não foi estudado, pasmem, o impacto ambiental que isso causa, Nós sabemos que essa camada da ionosfera, ela perde muitos elétrons com facilidade, E que deixa ele constantemente em constante carregamento elétrico. O grande agente ionizador, lembrando mais uma vez, é o Sol, que irradia muita carga em direção à Terra. Existem também essas antenas HAARP na Rússia e na Noruega. Não só os conhecidos, Mas existem outros locais do globo também. Essa manipulação desses comprimentos de onda podem aquecer essa ionosfera que podem causar uma estufa ionosférica. Podem causar um efeito estufa ionosférico. E isso pode alterar o clima, pode subir em graus acima. Você sabe, se o clima numa determinada região subir 2 graus, o desdobramento ecológico disso é monstruoso, Então basta subir um pouco essa alteração do clima, você desestabiliza o equilíbrio. Quando você desestabiliza o equilíbrio, você pode causar uma série de danos, inclusive causar terremotos, maremotos, tufões, podem deixar o ambiente mais frio, Como vocês veem situações que nevou no deserto, locais que eram muito quentes ficaram frios de repente, tanta coisa está acontecendo. Se for um bom observador, você vê a coisa globalizada, tem muita coisa acontecendo. Aí você pode dizer, não, Daniel, isso é teoria da conspiração, porém, o governo russo, que não tem nada de bobo, A KGB é uma inteligência incrível, fantástica, vale a pena você ver uma minissérie na Netflix chamada Ícaro, Conta como é que a KGB conseguiu fraudar, em Olimpíadas, testes ali com os seus atletas. E acabou vencendo e ganhando muitas medalhas. Acabaram descobrindo, Mas o serviço secreto, da KGB é muito inteligente, de fato. E a Rússia, inclusive, chegou a dizer, em 2002, representado ali pelo poder do Vladimir Putin, ele acabou afirmando que os Estados Unidos estavam criando uma arma geofísica. Ele afirmou isso, Uma arma geofísica, que poderia, esse aquecedor ionosférico, poderia deixar
deixar o mundo num apagão, no apagão dos seus sistemas de navegação. Ou seja, ele poderia interferir nos sistemas de navegação de foguetes, de mísseis, de jatos, de aviões, de carros, todo o sistema de navegação poderia ser comprometido, exceto aquele que tem o poder, né, das ondas HAARP, exceto aquele que possui o controle dessas antenas de alta frequência. Então, a própria Rússia manifestou uma preocupação com relação a isso e correu atrás e criou o seu próprio aquecedor ionosférico também. É claro que isso também pode interferir na camada de ozônio, pode criar buracos na camada de ozônio no nosso planeta. Quase não falam mais disso, né? Quer ver um detalhe? Lembra do terremoto no Haiti? Segundo o serviço de inteligência russos, o terremoto do Haiti não foi obra do acaso, não foi apenas o atrito entre placas tectônicas, mas foi um teste dessa arma geofísica americana. Por que escolheram o Haiti? Eles não têm adversários, né, políticos, não têm economia forte, não têm petróleo, então é um local que não ia causar nenhum embaraço diplomático caso fosse atacado dentro do ambiente de testes, né, dos Estados Unidos. Então, sim, foi exatamente isso que aconteceu. Fizeram um teste ali e funcionou. Os terremotos no Haiti mataram mais de 100 mil pessoas. Você vê como os fins justificam os meios para quem tem interesse em simplesmente ser inebriado pelo poder. A imprensa venezuelana também acusou isso. Lançou uma acusação direta aos Estados Unidos de usar essa arma geofísica contra o Haiti como testes, como sendo ali um cenário de testes. Então, essas ondas HAARP, elas podem ser calibradas num comprimento de onda semelhante ao que funciona no nosso cérebro. O seu cérebro ele está vibrando numa faixa de alegria em 432 Hz. Ele pode jogar nessa mesma frequência e inverter a polaridade, deixar você triste, abatido, angustiado, desmotivado, pode abalar a sua fé. Você pode duvidar que existe Deus. Um dia eu acreditei tanto em Deus. Um dia Deus preencheu tanto a minha vida, mas agora não preenche mais. Agora eu não sinto mais a presença de Deus. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu não sinto mais a presença de Deus. Antes eu orava, eu sentia os anjos ao meu redor. Agora eu não sinto mais. Minha fé esfriou. Por quê? Existe uma série de frequências de onda ao nosso redor. E palavras têm poder, porque as palavras reverberam aquilo que está vibrando dentro de você. As palavras falam, a boca fala que o coração está cheio. Elas reverberam os seus sentimentos, que é traduzido em palavras. Palavras de murmuração não vão te abençoar, não é? Palavras depreciativas, nada dá certo para mim, eu não consigo, eu não posso, eu sou feio, eu sou feia, eu sou gordo, sempre se depreciando. Você sabe que isso vai causar um efeito nocivo a você. Quando você murmura, você não está numa frequência de onda positiva. Moisés, o homem mais manso da terra, começa a sua jornada pelo deserto. Mal ele começa, Miriam, sua irmã, e Arão, que foi junto com ele para enfrentar Faraó, já se rebelam contra ele. Já começou ruim, né? Aí Moisés pensa que o pior já passou. Ok, o que pode ser pior que uma traição da minha própria irmã e do Arão, que foi um grande amigo meu, que é um grande amigo meu. Moisés, então, vai ter que lidar com algo chamado ingratidão. A geração de Moisés ia morrer no deserto, porque queriam apedrejar Moisés, murmuraram contra Moisés. Aquela geração dizia que nada estava bom, né? Olha só, mesmo vendo os milagres, o mar abrindo, as pragas do Egito, a proteção de Deus, mesmo vendo tudo aquilo, eles murmuraram contra Deus. Talvez você tenha tido experiências extraordinárias com Deus. Deus tenha aberto o mar muitas vezes, tenha te dado livramentos incríveis, mas, de repente, você resolveu murmurar e você vibra numa frequência de onda diferente àquela que Deus preconizou para nós. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Toda a congregação, não são alguns, dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Ou seja, um reclama, puxa uma fila, né? Eu vejo isso na internet. Às vezes eu posto alguma coisa, uma bobagem, posso postar a foto do meu gato, né? Aí vai alguém, eu não gosto de gato. Aí vem o outro, eu também não gosto, porque gato é do mal, gato é do capeta. Então se tem gato é satanista. E aí puxa toda uma onda de ódio, né? É o efeito manada. Parece que as pessoas têm uma inclinação muito grande a ser levadas e conduzidas para o lado do mal. Porque essas ondas ao nosso redor, elas muitas vezes estão programadas para facilitar o lado mal, para despertar o lado pior do ser humano. O mais egoísta, o mais cruel, o com menos compaixão. Não é assim? O amor está se esfriando, né? E os filhos de Israel disseram-lhes,
Quem dera devêssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Olha a reclamação. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido esse deserto? Para matares de fome essa multidão? Quer dizer, olha a reclamação, né? Então é muito incrível isso, como o povo murmurava contra Moisés, né? Que eles estavam com saudades do Egito. Pois é, olha, cuidado. Isso está em Êxodo, no capítulo 16, a partir do verso 2. Então cuidado com a sua murmuração. Às vezes Deus te abençoou tanto, te deu tantos livramentos e você reclama. Sim, na vida teremos aflições. De repente, um dado momento, você tinha uma condição financeira melhor, você comia melhor, você morava melhor. Agora você está passando uma fase mais difícil. Aí você murmura, Deus, o Senhor me abandonou, né? Eu perdi o emprego. Antes eu comia melhor, mas agora eu estou passando dificuldade. Sim, na vida teremos aflições. Você não está isento disso. Isso não é retaliação. Isso não quer dizer que você tenha pouca fé, né? São momentos que você vai ter que passar para o lapidar de Deus, porque tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, nada fica fora desse tudo. Mesmo as coisas que nós não entendemos. Presta atenção que eu vou dizer coisas para vocês a partir daqui que eu tenho experienciado. Não é apenas uma teoria para mim, não é apenas uma conjectura, não é apenas um versículo. Eu tenho provado isso na minha vida. E se Deus tem derramado graça na minha vida, derramará graça na sua vida também. Olha aqui uma outra situação. Moisés pensa, ok, eu vou subir no monte para falar com Deus. 40 dias e 40 noites ele passa no monte. De repente Deus avisa Moisés, Moisés, volta, desce logo esse monte, que o povo que você tirou do Egito já está em rebelião. 40 dias. Como é fácil para você se rebelar. Como é fácil para você se irar e apontar o dedo. Ireis e não pequeis. Não é nada errado quando você se irar contra alguém. Mas a questão é você se irar e pecar, né? Essa é a questão. E se você errou e pecou, tenha humildade de pedir perdão. Simples assim, né? Sim, eu errei, é humano, eu erro, gente, um monte. Eu não sou um ser perfeito, eu estou muito distante de perfeição. Perfeito é só Jesus. Tenho muito erro, tenho muita falha. A minha humanidade é muito pecadora, né? É na graça de Deus que eu vou repousando cada dia, né? E se eu errar, eu peço perdão e procuro corrigir da maneira que eu posso. Deuteronômio, no capítulo 9, a partir do verso 11, conta essa história. Moisés, Deus desce lá, e o povo que estava fazendo, adorando um bezerro de ouro que eles fizeram, olha, rapidinho fizeram um bezerro de ouro, já estavam correndo pelado lá, fazendo ritual em torno da fogueira e com o bezerro. Prestaram atenção numa coisa, como é que eles fizeram o bezerro de ouro? Com o ouro doado pelo povo. Quer dizer, o povo muitas vezes dá ouro para os falsos profetas, para falsos projetos, para a adoração do Baal do nosso século, para a adoração de Mamon, porque querem ser prósperos. Então eu dou tudo que eu tenho, porque eu vou ganhar 10 vezes mais. Onde está escrito isso? Paulo foi próspero? Não. Né? E as pessoas caem nessa. E muitas vezes investem 100 mil reais num profissional da fé. Que eu vi esses dias, para a pessoa pede. Deus está mandando você dar uma oferta de 100 mil reais. Hello? Que 100 mil reais? Né? Então, assim... e fazem, e doam, e esses empresários da fé têm jatinho, têm fazendas, têm mansões, e o povo cego não enxerga bezerros de ouro nos nossos altares. Muitos, infelizmente. Outras vezes é apresentado para vocês um Deus punitivo, que não é o caso. Então vai ter a disciplina de Deus. Mas tem um detalhe aqui que muitas pessoas esquecem. Esses dias uma pessoa falou para mim, Daniel, Deus sempre vai curar. Deus ele tem intenção de te curar. Deus não quer ninguém doente. Deus não quer que ninguém passe por doenças, né? Porque Jesus nunca disse não para ninguém. Todas as pessoas que procuraram ele curou, não é? Todas as pessoas que estão relatadas nas Escrituras, que era importante para o seu conhecimento, estão ali apresentadas. Não quer dizer que isso foi uma regra genérica. Pode dizer que muitas vezes talvez Jesus não tenha curado, como ele também não mandou o jovem rico, né? Não foi atrás do jovem rico, volta aqui, me segue. Né? Então muitas coisas não foram contadas. João no capítulo 21, no verso 25, João está dizendo que Jesus fez muitas coisas que não foram narradas, que daria muitos e muitos e muitos livros, mas não foi narrado. Então é uma partezinha. Ok, se fosse assim, que Deus vai sempre te curar da doença, que Deus não quer que você fique doente,
Eliseu, porção dobrada de Elias, não morreria da doença que ele tinha, né? Trófimo não ficaria doente em Mileto, deixado ali por Paulo. Timóteo, que era um filho para Paulo, seria curado do seu estômago e das suas múltiplas enfermidades, né? O próprio Paulo tinha um espinho na carne, ele pediu para 3 vezes para Deus tirar, Deus não tirou, minha graça te basta, e pronto. Então, nem sempre, né, você vai ser curado. Se fosse assim, meus irmãos, vamos cair na real, né? O cristão, o crente, o evangélico, vamos ser específico aqui na fatia, né? O evangélico não precisaria usar óculos, porque Deus ia restaurar a visão de todos. Ninguém precisaria, não tinha até um crente de óculos, um pastor de óculos. Por que Deus não cura a visão? Não ia ter nenhum cristão com diabetes, nenhum cristão com câncer, nenhum cristão iria fazer cirurgia. Quer dizer, quando você tem qualquer problema, em vez de você correr para o hospital, você vai para a igreja. O pastor vai orar, você vai ser curado. Seus problemas acabaram. Não precisa de plano de saúde, não. Basta estar vinculado a uma igreja. Gente, isso é utopia, isso é mentira, isso é falha, né? É uma falha da Matrix aí, né? Porque as pessoas querem vender essa imagem para você, triunfalista, e está errado. Então, Paulo passou por muitas dificuldades, passou por necessidades. Não recebia dízimo nas comunidades. Paulo passou necessidades, passou fome, passou frio. E não foi por causa que ele tinha uma brecha, que ele tinha uma legalidade, que estava sendo rechaçado pelo demônio. São aflições que ele teve que passar e Deus o capacitou. Por isso que Paulo escreve, tudo posso naquele que me fortalece. Nada fica fora desse tudo. Tudo posso, tudo posso. Então ele sabia sabia passar por todas as coisas. Não adianta pegar texto fora de contexto. Tudo posso nele que me fortalece. Só que você, numa primeira dificuldade, você espana, sua fé espana. Que raio de fé é essa, né? Que na sua dificuldade você espana. Sabe, eu louvo a Deus porque Ele tem conservado em mim a fé, o amor, a esperança, mesmo quando Ele tirou meu filho de mim, mesmo quando levou minha esposa. Isso nunca, falo diante de Deus, nunca abalou a minha fé, nunca abalou as minhas estruturas, os meus princípios. E muitas coisas eu não entendo, não compreendo. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. Então, Senhor, ok, né? Me dá força para suportar a dor da ausência. Me capacita a cuidar, né, do meu emocional, faço tratamento, né, tenho terapia, mas é fundamental suas orações, é fundamental a minha fé. Em momento algum eu desisti de servir a Deus, nunca. Vocês podem observar no meu canal do YouTube, desde quando meu filho partiu, tem vídeo. Eu nunca fiquei uma semana sem postar um vídeo novo para vocês. Faço isso por amor ao reino, por amor a você, né, porque a minha fé não foi destruída. O demônio não tem essa capacidade. Ele pode tirar tudo de mim. Minha fé, o meu amor por Deus, ele não vai tirar. Nunca. O povo no deserto, quando Moisés pensa que está tudo calmo, ainda quer apedrejá-lo e constituir um outro líder. Sabe, porque muitas vezes o líder instituído por Deus, ele não vai fazer aquilo que você quer. Ele não vai te dar aquilo que você anela. Ele vai falar aquilo que Deus disse para ele falar. Ele vai te orientar aquilo que Deus quer que você seja orientado. Então eu sei que muitas pessoas vão tirar pedras em mim, evidentemente. Eu vou ser satanista, vou ser impostor, blá, 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 blá. Né? Normal. Fizeram pior com Jesus, isso não me abala. Não me abala. E não deve te abalar também, viu? Você é aquilo que Deus diz que você é. Sabe quando você vibra na frequência do amor? Tudo que você faz é feito sem coação. Você faz por amor. Você não tem um interesse naquilo. Você não está fazendo porque você tem medo da maldição ou porque você está buscando uma recompensa. Você faz por amor, você oferta por amor, você doa o seu tempo por amor, você estuda a Bíblia por amor, porque você quer conhecer mais Ele, você louva a Deus por amor, não apenas para espantar o demônio, né? Tudo que você faz é fundamentado no amor. Houve um momento que esse povo do deserto, né, está descrito em Êxodo 36, de 5 a 7, o povo que estava no deserto, eles ainda estavam gratos a Deus. Presta atenção, estavam gratos a Deus, porque foram livrados do Egito. E quando Moisés pede ofertas para a construção do tabernáculo, o povo foi motivado pela gratidão. E não foi motivado, Moisés não ameaçou eles com a maldição da múmia. Moisés não disse que eles teriam uma parte do céu e se fizesse, teria uma parte da terra prometida, já tinha um sítio na Canaã, na terra prometida que Deus havia dado. Simplesmente, vamos levantar ofertas para o tabernáculo. Houve um desdobramento tão surreal que as ofertas foram tantas que sobejaram. E pasmem, Moisés deu uma ordem. Vai lá, Êxodo 36, de 5 a 7. Né? O povo foi proibido de trazer mais. Proibido ofertar. Não ofertem mais, porque eles tinham gratidão no coração. Olha a diferença. Sem nenhuma ameaça.
Então a grande dificuldade não é estar em pé, mas se manter em pé. E quem escreveu isso? Está em Provérbios. Tem gente que acha que está em Provérbios. Não, foi Paulo que escreveu. Ele tinha autoridade para falar. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe para que não caia. Ou seja, se mantenha vibrando na mesma frequência do amor de Deus. Quando Davi recolhe ofertas para o tabernáculo, para a casa de Deus, perdão, para a casa do Senhor, ele pede ao povo, e ele é o primeiro a dar. E ele coloca ali, eu vou ler um texto para vocês, e o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente. Davi não pediu 10%, o trízimo, a oferta do nota maior, voluntariamente. Porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, voluntariamente. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. 1 Crônicas 29, 9. 1 Crônicas 29, 14. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que possamos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Voluntariamente de novo. Olha aqui de novo, mais uma vez. 1 Crônicas 29, 17. Eu bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade se alegras. Da sinceridade te alegras. É o que Paulo diz. Faça por alegria, né? Porque também na sinceridade o meu coração voluntariamente dei todas essas coisas. Agora vi com alegria que o teu povo se acha aqui voluntariamente te deu. Sempre voluntariamente, né? Sem dízimos, sem valores pré-estabelecidos. Assim também era na igreja primitiva. Eles depositavam tudo o que eles tinham aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, a partir do verso 35. Né? E aí os apóstolos dividiam, partiam com aqueles que tinham necessidade. É o que eu procuro fazer com as minhas ovelhas. Se alguma está passando necessidade, nós oramos. Mas oração sem ação, muitas vezes a fé sem obra é mortas, né? A gente às vezes tem que fazer uma vaquinha para ajudar alguém, né? E é assim que é. Então tudo que você faça voluntariamente. Falta por amor. Doe o seu tempo, a sua inteligência, os seus talentos por amor. Eu faço esses vídeos sem custo para vocês. E aqueles que forem tocados pelo Espírito Santo, ofertam, oram, divulgam, mas não tem nada direcionado. E assim que tem que ser. O desdobramento do amor tem que ser esse. Quando você começa a vibrar na frequência da gratidão, presta atenção, tudo começa pela gratidão. Em tudo, dai graças. Tudo. Isso daí significa que você ama Deus. Quando você é grato por Deus, você dá o melhor. Você nunca dá sobra. A sobra do seu tempo, a sobra do seu espaço, a sobra dos seus recursos. Você dá o melhor para Deus, né? E aí você começará a provar quando você vibra na frequência da gratidão. Você entra na frequência de Deus, entra na frequência divina, tá? Nós poderíamos chamar também de uma frequência Fibonacci espiritual. Veja um vídeo meu, O Ninho da Serpente, vai entender o que é a sequência Fibonacci. Mas seria uma frequência Fibonacci espiritual, né? E você vai começar a usufruir da paz que transcende o entendimento, porque você vibrou na frequência de Deus. Isso significa que você pode passar pelas coisas que Paulo passou, pelas coisas que Davi passou, pelas coisas que Elias, que Eliseu passaram. Mas nada vai abalar a sua fé, nada vai te separar do amor de Deus. Você vai passar a entender o que é o amor incondicional, o que é o perdão verdadeiro, legítimo, o que é a unção que vem do alto, o que é a força que Deus te dá nas suas fraquezas. Como diz a palavra de Deus, proclamai isso, gentios, preparai a guerra. Suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas às vossas enxadas e lança das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Joel 3, de 9 a 10. A vibração do amor e da gratidão, ela fortalece a sua imunidade espiritual. Faz com que você tenha uma alta imunidade espiritual e nenhum mal vai te tocar. Nada daquilo que Deus não permitiu. Né? Então muitas coisas você vai passar porque Deus permitiu, como permitiu tocar em Jó, como permitiu que Paulo passasse tantas dificuldades. Né? Deus vai permitir para que você cresça. Como é que você vai crescer sem dor? Sabe como dizia Muhammad Ali, o Cassius Clay? Eu conheci ele mais como Muhammad Ali, né? Ele dizia que sem dor, sem ganho. Perguntaram para ele, quantos abdominais você faz? Ele respondeu, quando começar a doer eu conto. Sem dor, sem ganho. Era a frase dele, um grande pugilista. Então, quando você quer ganhar músculo numa academia, agora eu estou destreinado, né? Você vai puxar ferro e vai aumentar o peso, vai aumentar a carga. Dói, né? Você vai ter dor, né? Porque está formando novas fibras musculares ali, causa micro-rupturas, causa um pouco de dor, de desconforto, mas aquela dor vai te fortalecer. É assim que é. Então, a nossa fé, ela cresce no meio da dificuldade, não no meio da bonança. No meio da bonança até o ímpio bate palma, até o ímpio é feliz e cantarola louvores. Mas na dificuldade, é ali que a sua fé é provada. É ali que Deus sabe exatamente quem você é. Então vibra na frequência da gratidão, na frequência do amor. Traz uma blindagem emocional. Quando nós lemos ali as palavras de Paulo,
em 2 Coríntios 12, de 8 a 10, eu vou pegar o versículo último aqui. Quando estou fraco, então sou forte. Paulo dizendo. Ele se gloria nas suas fraquezas. Quando a gente vê isso, fotografa muito lindo nos púlpitos. É bonito ouvir falar isso no altar. É uma palavra de impacto, né? Mas viver é um pouquinho difícil, né? Nós temos que colocar em prática essas palavras. Que se você não colocar em prática, isso não vai reverberar algo bom para você. Sabe que o seu pensamento pode atrair coisas boas e coisas ruins. E quando a gente fala na lei da atração, nós temos que pensar que você está vibrando numa frequência divina. E somente as coisas divinas você vai atrair. E tudo aquilo que Deus não permite não vai chegar. Nem o mal vai chegar à tua casa. Nenhuma praga chegará à tua tenda. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido. Se você estiver no centro da vontade de Deus, vibrar na mesma ressonância que Ele. Essa ressonância do amor te une a Cristo. Faz você um com Jesus. E Jesus é um com o Pai. Não foi essa oração que Ele fez por nós? Para que Ele seja um comigo. E eu, assim como eu sou um contigo. Quando você é um com Cristo, você tem força para suportar os cravos, os açoites, os apedrejamentos, as humilhações, as dificuldades, que Jesus também passou, né? E nós vamos passar também por dificuldades. Quando você é um com Cristo, também você atrai as coisas boas de Jesus, se atrai o amor, se atrairá pessoas que te amam à sua volta de verdade, porque é uma questão de tempo, viu? Deus ele vai filtrando e vai selecionar as pessoas certas para estar ao seu lado. Então, apenas perdoe aqueles que te fizeram mal, não guarda rancor, não guarda mágoa, porque isso promove só toxina no seu meio. Sabia que pensamentos ruins, pensamentos negativos promovem toxinas no nosso corpo? Quem tem ódio, raiva, são descargas adrenérgicas no corpo, produzem toxinas no corpo, né? E faz com que a pessoa tenha mais facilidade para adoecer, né? As pessoas mais alegres, mais felizes, mais gratas a Deus, elas vivem mais e vivem melhor. Guarda a palavra de 1 Tessalonicenses 5, 14 a 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando você dá graça, você vibra na frequência de gratidão, você se une com o universo que Deus criou. E quando você é uno com o universo, você faz parte do verso. Universo, faz parte do verso. E você se torna poesia da obra de Deus. Uma poesia que vai impactar o mundo com teu amor. E eu posso lhe garantir, ela é real. Eu provo isso na minha vida. Eu provo isso na minha vida todos os dias da minha existência. Tem dias ruins para mim. Tem dias que eu estou abatido. Tem dias que eu estou desanimado. Tem dias que eu não estou bem emocionalmente. Mas em tudo eu dou graças. Eu nunca deixo de falar com Deus. E sou muito sincero com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vibre na frequência do amor de Deus. Ame mais, se doe mais, abrace mais, perdoe mais. Isso vai trazer paz ao seu coração e vai fazer parte do verso, da poesia de Deus. E não importa o que você passe, Deus vai estar ao seu lado. Mesmo que você atravesse o vale da sombra da morte, Deus vai estar ali com você, porque você está na frequência divina, tá bom? Vibra nessa frequência. Em tudo dai graças. Nunca esqueça de agradecer a Deus, tá bom? Beijão no coração, queridos. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembra de orar pela gente, de, se Deus tocar, investir nesse ministério. E também, eu estou muito feliz isso eu preciso compartilhar com vocês rapidamente, dessa alegria que vocês também têm corroborado para isso, através das suas preces, das suas palavras de incentivo e fortalecimento. Estou muito feliz com a minha aliança com a editora Arcádia. Ela tem produzido os meus livros de uma maneira muito singular, que eu nunca tinha tido, né? Então é um presente de Deus para mim e felizmente isso vai ser desdobrado para vocês também. Vão ter materiais, livros de melhor qualidade, com brindes, com uma série de coisas. Eu estou muito feliz com isso. Então eu divido também essa alegria com vocês, da mesma forma que muitas vezes eu divido também minhas dores com vocês. Sabe, um peso dividido fica mais leve, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Orar com uns pelos outros, suportar as cargas uns dos outros, somar forças, dividir os fardos e se alegrar com os que se alegram, celebrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu agradeço que muitos de vocês têm chorado quando eu choro e também têm celebrado quando eu me alegro. E eu quero dividir com vocês a alegria de poder estar com a editora Arcádia, né? Então tá sendo muito legal isso, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Um beijo no seu coração, uma boa semana.